Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos trabalhar mais uma receita de pão integral. Eu gosto muito de trabalhar com essa farinha. Sabe por quê? Porque a farinha integral, ela nos dá desafios. Ela não é tão simples assim. Tem absorção de água, tem a sova, o descanso, e tudo isso a gente tem que fazer bem equilibrado, tá? Se você nunca trabalhou com farinha integral, vamos trabalhar um pouquinho de farinha branca e um pouquinho de farinha integral, até você sentir a massa, até você ter a certeza do que você está fazendo aí na sua casa, tudo bem? Por quê? Porque a gente tem a tendência do pão integral de ficar pesado. Se você utilizar uma farinha que não é de boa qualidade e um processo errado, todo mundo desiste do pão integral. E eu quero o contrário, eu quero que vocês acreditem no pão integral. Ele não pode ser um remédio, ele tem que ser um prazer na casa de vocês, tudo bem? Qual o diferencial da nossa receita de pão integral hoje? É a modelagem. Vamos fazer uma modelagem francesa chamada tabatier. É um processo muito simples e que tem um resultado muito legal no final da receita, tudo bem? Então hoje no canal Chefe Mancuso, pão tabatier integral. Vamos para a cozinha, vamos lá! Iniciamos a nossa receita com a ativação do nosso fermento natural, o preparo da isca. Eu gosto de utilizar 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha. Temos uma receita de 300 gramas de farinha, então nós vamos precisar de 100 gramas de fermento natural. 30% daria 90 gramas, a gente vai arredondar. Eu gosto de utilizar a proporção 2 de fermento, 1 de farinha e 1 de água. Então nós temos aqui 50 gramas de fermento natural, que saiu da geladeira agora. Tenho 25 gramas de farinha de trigo e 25 ml de água. Nós vamos misturar esses ingredientes e deixar ele dobrar de volume, deixar ele ativar. Temos a nossa mistura pronta, agora a gente escolhe um pote de vidro, tá? Nós vamos colocar aqui, pode ser um pote de plástico também, ó. Nós vamos colocar o nosso fermento natural e aguardar ele dobrar de tamanho. E enquanto o nosso fermento natural está sendo ativado, vamos preparar a autólise do nosso pão integral, ó. Tenho 300 gramas de farinha integral e tenho 200 ml de água. E nós vamos preparar a autólise. O que é a autólise? A autólise é a mistura da farinha e da água para que o processo da hidratação da farinha aconteça com mais calma, aconteça plenamente. Principalmente, pessoal, da farinha integral, que ela tem a casca, tem o germe. Então, esse período de 1h30, 2 horas que a gente costuma deixar para as nossas receitas, é muito importante que a gente comece a receita com a massa já hidratada. Também existe na autólise a formação do glúten, a formação da elasticidade que a gente precisa. Com isso a gente não precisa sovar tanto tempo, tá? Claro, para 300 gramas de farinha é tranquilo, mas numa produção maior na padaria ou uma produção maior na sua casa mesmo, você vai entender que a autólise é um preparo muito prático e interessante de utilizar na fabricação dos pães, tá? Então vamos lá, ó. É só misturar farinha e a água sem dar o ponto de véu e a gente vai deixar essa massa descansar. Descansar quanto tempo? No nosso caso, nós vamos deixar descansar o tempo que o fermento ficar pronto. Mas a partir de 40 minutos a gente já tem uma autólise muito legal, tá? Se você já tiver o seu fermento pronto, por exemplo, você já está trabalhando tal, e aí o seu fermento já está ativo, no mínimo 40 minutos para que a gente utilize a autólise, tá? Ó, água, farinha, e agora a gente vai misturar sem dar o ponto de véu, hein? Só mistura mesmo. Olha lá, temos aqui a nossa mistura já, e nós vamos deixar descansar o tempo que o fermento natural precisar para ficar ativo.
E o nosso fermento natural dobrou de tamanho. Agora a gente vai fazer o teste na água. Para fazer o teste, a gente molha a colher, pega um pouquinho do fermento e coloca na água. Se boiar dessa maneira, a gente tem uma segurança de que ele vai fermentar o meu pão adequadamente. E vamos para os ingredientes da nossa receita. Nós vamos fazer o tabatiê integral. Olha lá. Temos aqui a autólise. Ela foi preparada com 300 gramas de farinha integral e nós colocamos 200 ml de água, tá? Totalizando 65, 67% aí, para ser mais exato. Olha o tempo de descanso. Olha como já formou a rede de glúten, pessoal. Olha que coisa mais linda a natureza, né? Ó, tá? E aqui o tempo do fermento ficar ativo, a gente teve a reação da nossa autólise. Então eu tenho aqui 300 de farinha de trigo, 200 de água. Nós vamos trabalhar com dois fermentos, o fermento seco e o fermento natural. Chefe, quero trabalhar só com o fermento seco. Tira o fermento natural. Os ingredientes são os mesmos, a autólise é a mesma. Chefe, eu quero trabalhar só com o Antônio, só com o fermento natural. Tira o fermento seco da jogada e continua da mesma forma. O que a gente vai fazer no processo vai ser feito com o fermento natural somente ou com os dois fermentos. Tudo bem? Então, se eu quiser usar um fermento ou o outro, também vai dar certo. Utilizando os dois, o fermento seco é o fermento principal e o fermento natural, ele entra como um pré-fermento, ele entra auxiliando o fermento seco. Com isso a gente tem um pão, em 2, 3 horas a gente já está assando o nosso pão. Se eu estiver trabalhando somente com fermento natural, aí é uma fermentação longa. Aí a gente tem que respeitar 12, 15 horas para que o pão tenha a sua característica principal, que é a leveza. Tudo bem? Além da farinha e da água, nós vamos trabalhar com 3 gramas de fermento seco, 15 gramas de açúcar mascavo, tenho 10 gramas de leite em pó, a gente quer uma maciez nesse pão também, tá? A gente tem aqui 100 gramas do fermento natural já ativo, temos 15 gramas de manteiga e temos 6 gramas de sal. Começamos misturando o fermento, o açúcar e o leite em pó, tá? Que são os ingredientes secos. Agora a gente coloca 100% do nosso fermento natural. Ó. E a gente começa a mistura. Como eu ainda tenho fermento seco aqui, e ele ainda está seco, eu não posso colocar a minha gordura, senão eu corro risco da gordura dar probleminha ali com o fermento. Ela encapsula o fermento e ele não dissolve. Então a gente vai fazer essa mistura aqui, depois colocar a nossa manteiga, tá? Uma mão vai na massa, a outra fica para apoiar e colocar os outros ingredientes, ó. E agora nós temos que acreditar no processo, né? Ó, respeitar o processo e acreditar nele, ó. Parece que não vai dar certo. É só misturar bem, tá? Massa já está homogênea, olha lá. Agora a gente coloca a gordura e mistura mais um pouquinho. A manteiga já faz parte da massa. Agora a gente vem para a bancada para começar a sova do nosso pão. Saio aqui, um pouquinho de farinha na bancada, um pouquinho de farinha na nossa mão para tirar esse excesso aqui, ó. E agora a gente começa a nossa sova. 3, 4 minutinhos sovando, a gente coloca o sal, depois mais 3 minutinhos nós vamos atrás da nossa rede de glúten, nós vamos atrás do nosso ponto de véu. O que é o ponto de véu? Nós vamos pegar um pedaço da massa e tentar abrir bem fininho, tá? Sem rasgar, tá vendo, ó? Isso aqui rasgou por quê? Porque a gente ainda não tem a rede de glúten pronta. Então agora a gente vai começar a sova para a gente desenvolver essa elasticidade do nosso pão. Então vamos lá, ó. Eu gosto de fazer assim, mão direita
crio uma bolsa de ar aqui, ó, e aí eu sovo, aperto, a mão esquerda vira e eu aperto de novo, tá? Mais jeito do que força, tá, pessoal? Ó, tem muita gente nos comentários dizendo assim: ah, eu sovo por 30 minutos e não dá o ponto de véu, eu tô sovando muito tempo. Esse é um problema que quando você sova demais, aí você coloca muita temperatura na massa. E aí a gente chama de queimar a massa, ela perde a elasticidade e aí você não recupera ela. Então assim, é mais jeito do que força, tá? Vamos lá, 3 minutinhos. Se você estiver sovando e a massa está grudando na sua mão, um pouquinho de farinha na mão, ó, faz assim, e aí você sova, tá? A gente não pode jogar farinha direto na massa, senão a massa vai ficando com mais farinha e vai ficando mais pesada. Então a gente só tem que colocar farinha na mão, tudo bem? E continua a sova, tá? NaOH, nunca joga farinha direto na massa. Vamos lá. Já temos uma elasticidade na massa, ó. Agora a gente coloca o sal. Sem medo de ser feliz, ó, vamos lá. Espalha. E agora, pessoal, mais 3, 5 minutinhos, a gente tem o nosso pão com o ponto de véu, o nosso pão com a elasticidade necessária. E chegamos no nosso ponto de véu, ó. Massa lisinha, né? Olha que lindo, ó. Na mão, né? Olha que bacana. Agora como que a gente faz? Um pouquinho de farinha na mão. A gente pega um pedaço da massa, ó, e tenta abrir igual a gente fez no início da receita, ó, atrás da elasticidade. Olha que legal. Mesmo sendo integral, né? Integral tem várias, tem a casca, tem o germe que é mais durinho, mas como a gente fez a autólise, tá tudo hidratado, ó. Muito legal, né? Pessoal, agora nós vamos deixar por 20 minutos. Independente da temperatura que está lá fora, frio, calor, 20 minutos de descanso. Claro que já existe uma fermentação aqui, tá? Não tem problema, mas a gente não precisa levar para um lugar mais quente. Deixa 20 minutos em cima da mesa com um plástico e tá tudo certo, ou um pano, tá? Então em 20 minutos a gente volta, ó. Pegou aqui, leva tudo pro final aqui, vira a mão esquerda. Vai mastigando, a mão direita também. Olha como que ela vai ficando lisinha, ó. Tá? Dá um beijinho na massa. E 20 minutos pra gente continuar a nossa receita. Vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos fazer a divisão. Lembrando, hein, pessoal, se a gente deixou descansar, a gente não pode sair rasgando essa massa, tá? Ó, a gente tira um pouquinho da fermentação. Nós vamos dividir em 6 porções, tá? Em média 100 gramas cada porção. Vamos lá. Massa dividida, agora nós vamos bolear, ó. Nós vamos fazer o boleamento para essa pré-modelagem. Daqui a pouco a gente vai para a modelagem final, hein? Ó. Pego a massa, levo tudo pro final, ó. Um pouquinho de farinha na mão. A gente vem fechando aqui, ó. Faz esse movimento, ó, no fundo do pão, ó. Aí tem essa partezinha que parece uma coxinha, ela vem para baixo. Dedão, mastiga subindo. Esses 3 dedos desce mastigando também, ó. Sobe e desce. Com o tempo você pega e fecha a sua mão. Mas pode treinar com a mão aberta assim, tá, ó. E aí nós temos o nosso pão redondinho, bem fechadinho embaixo, ó que legal, tá? Então nós vamos fazer isso aqui com todas as outras partes aqui, vamos lá. E nossas massas estão porcionadas e boleadas. Essa aqui é o que a gente chama de pré-modelagem. Agora a gente já vai para a modelagem final, tudo bem? Não precisa descansar essa massa aqui agora, tá? E para a modelagem final do tabatiê, nós vamos precisar de farinha, óleo ou azeite, e o rolo, que é o nosso amansa-marido, tá? Então vamos lá. Pouquinho de farinha
embaixo do pão. Farinha, pessoal, da metade para cima, ó, tá? Metade do pão para cima. A gente vem com o rolo, ó, e eu pego essa metade, aperto e vou para cima com o rolo, tá? Aí a gente tira da bancada e faz o movimento de novo, ó, tá? Tira aqui o excesso de farinha, levanta da bancada para o pão não grudar na bancada e eu venho com o rolo novamente. Tudo bem? Agora nessa parte aqui, ó, nessa parte que a gente afinou, a gente faz assim, ó, com a ponta do dedo, tá? Na lateral. E agora nós vamos pegar o nosso óleo e passar levemente aqui, ó. Ó. Chefe, não pode ser água? Pessoal, se você não tiver o óleo, pode ser água sim. Originalmente eles utilizam o óleo, tá? Ó. Agora o que a gente faz? Pego essa parte aqui e levo para cima desse pão, ó. E aí nós temos o formato do pão tabatier. Olha lá que legal. Tá? Dessa parte aqui, a gente vai levar num pano para fermentar. Sugestão, eu tenho 6 unidades. Eu vou fazer 3 unidades do tabatier original e vou fazer 3 unidades dele decorado, tá? Vamos para mais um. Olha lá, ó, farinha da metade para cima. A gente vem com o rolo, aperta, tira a massa da mesa. É muito importante isso, tá? Ó, de novo, tira a massa da mesa, faz aqui na lateral. Isso aqui é pra gente fixar bem essa parte aqui nessa parte do pão. Vem com óleo, bem de leve. E agora a gente fecha o nosso pão, ó. Vamos agora para um modelo decorado. Para o modelo decorado, fazemos da mesma forma no início, ó. Farinha, venho com o rolo da metade para cima, tira da mesa, novamente, ó. Tá? E agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos pegar aqui, ó, um arinho, tá? Ou pode ser também uma tampa de garrafa, uma tampa de azeite. E nós vamos fazer esse modelo aqui, ó. Tirar uma pontinha de massa aqui, ó, fazendo o desenho de uma folha, tá vendo, ó? Nós vamos fazer isso em toda a parte do pão aqui, ó. Tá? Ó. Tirou. Agora a gente vem com o óleo. E a gente fecha o pão, ó. Esse aqui é o nosso tabatier decorado. Fica muito legal. Vamos lá, vamos fazer mais 2. E os nossos pães estão modelados. Agora nós vamos colocar numa assadeira junto com um pano, tá? E tem uma grande dica de como a gente vai fermentar esses pães aqui. Vamos lá. Temos aqui então a assadeira, temos o pano e jogamos farinha, tá? Como que a gente vai fazer agora? Pessoal, para esse pão ter a fermentação correta, nós vamos ter que fazer da seguinte maneira. Pegar essa parte aqui, ó, que tá para cima, essa capinha que a gente colocou aqui, e fermentar para baixo, ó. Ela tem que ficar virada para baixo no pano, tá? Por quê? Porque senão ela fermenta assim, ó, e ela começa a abrir e cair do pão antes de levar para o forno. E isso a gente não quer, então a gente tem que deixar ela viradinha para baixo, ó. É estranho, né? Mas vai dar tudo certo, ó. Tá? Aqui vão os decorados. E agora a gente vai deixar dobrar de tamanho, tá? 70, 80% já tá legal. E aí depois que dobrar de tamanho, nós vamos tirar daqui com calma. Nós vamos colocar em outra assadeira para levar para o forno.
tá? Então agora vai ser a fermentação final. Aqui em Presidente Prudente, temperatura média 26, 27 graus. Uns 30, 40 minutos a gente já tem o nosso pão fermentado. Vamos lá. E os nossos pães estão fermentados, olha lá que lindo. Pessoal, sempre tocando o pão, tá? Ó, tocou, fica a marca do dedo, volta um pouquinho. Isso aqui ele tá falando pra gente que tá fermentado. Agora a gente vai tirar daqui, colocar em outra assadeira enfarinhada e nós vamos levar para o forno. O que a gente tem que fazer agora, pessoal, é só transferir, ó. Pegar com calma, tá? E colocar aqui, ó. Tá? Vamos colocar assim, ó. Pegou aqui, colocou aqui, ó. Lembra que esse pão tá fermentado, hein? Temos que tratar ele com delicadeza, ó. E agora jogamos um pouquinho de farinha em cima de cada pão, ó. Tá? Bem pouquinho mesmo. E com uma gilete, ó. Uma gilete, aqui é um suporte, a gilete está aqui, ó. A gente pode fazer uma decoração, ó. Faz um risco. 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá. No tradicional podemos fazer o desenho de um trigo, deixar ele aqui com linhas paralelas, ó. Fazer o trigo aqui novamente, ó. Vamos levar nossos pães para o forno turbo, temperatura média alta, tá, pessoal? Então o que é média alta? No turbo, 200 graus, de 12 a 15 minutos nosso pãozinho vai ficar pronto, com vapor, tá? Então no forno turbo, que a temperatura tem a convecção forçada, então a gente tem que colocar uma temperatura um pouco mais baixa, 200 graus. No forno de lastro, que é o forno da padaria, nós vamos trabalhar com 230 de teto, 200 de base, tá? De 15 a 20 minutos nosso pão fica pronto, também com vapor. No forno de casa, pessoal, pré-aquecendo o forno com uma assadeira no fundo do forno, tá? Quando a gente coloca o nosso pão, a gente joga meio copo de água nessa assadeira e vai gerar o vapor necessário para dar o brilho e crocância no meu pãozinho. Quanto tempo em casa e qual a temperatura? De 250 a 280 graus, uma temperatura média alta, e nós vamos deixar de 20 a 25 minutos, tá? Claro que cada um conhece o seu forno. De repente, com 15, 18 minutos a gente já tem ele assado. Ótimo, beleza. É um pão pequeno, não tem problema nenhum. A gente tem que conhecer o nosso equipamento, tudo bem? Então agora nós vamos para o forno. Vamos lá. Olha lá que coisa mais linda. Olha que bacana, pessoal. Olha que efeito que dá, né, ó. Estão bem assados, ó. O barulho de oco embaixo quer dizer que eles estão bem assados. Olha que lindo, ó. O efeito, né? Dessa dobra. Muito legal. Pessoal, agora então nós vamos levar esses pães aqui para terminar o processo de cocção. Ainda tem uns 10, 15 minutos aqui para eles esfriarem. Ainda está acontecendo cocção nesse pão. E aí depois a gente vai cortar e ver como é que eles ficaram por dentro. Vamos lá. E temos os nossos pães já frios, olha lá. Que coisa linda. Vamos cortar um aqui agora, pessoal. Pra gente ver como é que ele ficou por dentro, né? Ó. Vamos lá. Olha que legal. Textura macia, tá vendo? Ideal pra gente fazer um lanchinho, né? Vamos lembrar, pessoal, que nós estamos fazendo esse pão com 100% de farinha integral, hein? Claro, o Antônio, ele recebe farinha branca, tudo bem. Porém, na receita, a gente utilizou 100% da farinha integral. Eu gosto muito desse processo. Chefe, eu tô tendo dificuldade, a minha farinha integral não é tão boa assim. Como que eu posso fazer para ter um pão mais macio? Pessoal, a receita, ela tá equilibrada para ser macio com 100% de farinha integral. Mas se você tiver problema, utiliza 60% integral, 40% branca,
70% integral, 30% branca, até você entender a receita, até você entender a sua farinha. Daí você vai chegar no 100%, eu tenho certeza, tá? Agora a gente vai fazer aqui, aproveitar que a gente cortou o nosso pãozinho, e nós vamos fazer um lanchinho aqui para demonstração. Vamos lá! E encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão integral no formato tabatier. Olha lá, um formato francês muito bacana, simples, mas vai ter um impacto muito grande aí na sua mesa, um impacto muito grande na vitrine da sua padaria, tá? Pense com carinho. A modelagem é o tabatier, a massa vocês que vão escolher, tudo bem? Pessoal, quero agradecer primeiramente a vocês, tá uma energia muito boa no canal, tá? Eu quero agradecer muito, de coração, cada comentário, cada curtida, tudo que está acontecendo. Nós estamos passando por uma fase não muito legal para todo mundo, né? Todos estão com problemas, as nossas famílias, os nossos amigos, mas a gente tem que ser maior. E vocês não têm ideia de como que vocês nos alimentam, como que vocês, através de um comentário, através de uma curtida, através de uma sugestão, nos deixa motivados para fazer mais vídeos, para ter essa conversa que a gente está tendo. Tudo bem? Vamos continuar, hein? Quero agradecer também ao Empório Nelório de Ouro, aqui na cidade de Presidente Prudente, que com todo carinho nos dá a estrutura e os insumos para a realização dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas, sugestões, reclamações aqui nos comentários mesmo, que a gente dá sempre uma olhada. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, outro. Tchau!